volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio o cardiologista André Antonângelo. A gente vai falar sobre mal súbito. Doutor André, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Doutor André, o assunto mal súbito volta à cena de Natal por um episódio que ocorreu ontem na Rota do Sol. Todos nós ficamos sabendo. Um homem de 54 anos teve um mal súbito e veio a óbito. Eu começo essa conversa com o senhor questionando qual a diferença do mal súbito para a morte súbita, doutor André? Ana, o mal súbito, ele é um mal-estar. Aquela pessoa teve um mal-estar, por exemplo, um desmaio é considerado um mal súbito. Estava bem e, de repente, teve aquele desmaio. A morte súbita é quando nós temos o mal súbito seguido do óbito. É quando a pessoa vem a óbito. Aí nós dizemos que é uma morte súbita. Essa morte súbita, ela é determinada quando a morte vem 1 hora após o início dos sintomas, ou aquela morte que não foi assistida por ninguém, ninguém acompanhou, ninguém esteve presente e a pessoa é encontrada morta, sendo que foi vista a menos de 24 horas em boas condições de saúde. Necessariamente isso tem relação com infarto, doutor André, e até que ponto? Nem sempre está relacionado ao infarto. A maior causa de morte súbita nos pacientes de 40 anos para cima é o infarto, mas não necessariamente. Existe a morte súbita nos jovens, em crianças e até em bebês também. Portanto, nem sempre a causa é o infarto, mas a principal causa da morte súbita nos pacientes acima dos 40 anos é sim o infarto, é a doença coronariana. Doutor André, normalmente as pessoas creditavam a situação do infarto aos mais idosos. E a gente trata de um caso com 54 anos de idade. Natal também recentemente já viu casos de jovens com menos de 40 anos de idade infartando. O que é que acontece? Na verdade, o que se sabe é que hoje em dia a população, infelizmente, as pessoas têm um hábito de vida que não é saudável. Portanto, as pessoas não controlam suas pressões, não fazem o check-up cardiológico da maneira que deveria ser feita e o estilo de vida que nós temos hoje, que é mais para o estilo de vida do sedentarismo, onde nós não precisamos nem levantar da cadeira para trocar o canal como era antigamente, hoje a gente troca com um controle remoto, isso levou a um sedentarismo e as doenças estão aparecendo de forma mais precoce. Doutor André Antonângelo, e nesse contexto, para a prática do esporte, eu volto a lembrar esse episódio lamentável, triste que ocorreu ontem, nesse contexto, para a prática do esporte, é possível prevenir ou evitar que, não vou nem falar de morte súbita, mas que tenha um mal súbito na prática do ciclismo, da corrida ou da musculação, por exemplo? É sim, Ana, e é importantíssimo, aí entra o check-up cardiológico, a avaliação com o seu cardiologista. Eu sempre dou o exemplo para os pacientes, se um atleta no início de temporada, ele precisa fazer um check-up cardiológico anualmente, e ele é um atleta, ele faz atividade física todo dia, que dirá nós que não somos atletas. Então, esse check-up cardiológico, ele é recomendado, existe a recomendação pela própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, de que antes da gente ir para uma academia, antes da gente pegar uma bicicleta e fazer uma pedalada de mais distância, de uma distância maior, que seja feita essa avaliação cardiológica. Algumas pessoas, normalmente, elas começam uma caminhada e menosprezam o check-up cardiológico, não, porque é só uma caminhada todo dia, 30 minutos. Mas para uma simples caminhada, também é necessário um check-up? Sim, o ideal é que para qualquer tipo de atividade física, a gente faça uma avaliação cardiológica, principalmente nas pessoas acima dos 40 anos. Essas pessoas acima dos 40 anos, que tem algum fator de risco ou que tem história na família de infarto, de cirurgia de ponto safena ou que já fez angioplastia, essas pessoas precisam de uma avaliação cardiológica de preferência antes de iniciar a atividade física. O senhor falou sobre a questão do histórico familiar. Pesa alguém que tem um histórico familiar de uma pessoa que já infartou, por exemplo, essa pessoa teria mais chance de sofrer um infarto jovem, doutor André? Sim, sim. Nós sabemos que aquelas pessoas que têm os parentes de primeiro grau, os pais, as mães, os irmãos que já tiveram um infarto ou que já tiveram que passar por algum procedimento de revascularização do coração, têm mais chance de ter infarto. Portanto, essas pessoas devem se cuidar.
né, devem fazer atividade física, só que essa atividade física, antes de ser iniciada, deve ser feita a avaliação cardiológica. E a atividade física pós-avaliação cardiológica, a gente centrando agora a atenção especificamente na atividade física, ela de fato pode ajudar a prevenir o infarto? Ela previne, isso é comprovado já, que reduz pressão arterial, reduz o diabetes, né, o controle da glicemia, da glicose, reduz o colesterol, reduz o triglicérides, sem contar que a própria liberação dos hormônios que a gente tem, né, depois da atividade física, isso causa um benefício para o músculo do coração ali e reduz também a incidência de óbitos. Nesse contexto de hábitos, bebida alcoólica, normalmente as pessoas têm, eu não sei se é mito ou se é fato, o senhor vai poder dizer, o vinho, a taça de vinho diária, ajuda mesmo ou atrapalha? Essa questão da taça de vinho, muita gente se apega a ela, inclusive, né? Essa questão da taça de vinho, ela sim previne, mas ela serve como uma forma de prevenção. E não depois que você tem a doença, agora eu já tive um infarto, coloquei lá meu stentezinho, lá tratei, agora eu vou começar a tomar vinho todo dia para prevenir de ter um novo infarto. Isso não, tá? Não serve como tratamento, mas sim como uma prevenção devido à liberação dos flavonoides, uma série de coisas que beneficiam ali o coração. E só uma taça, né, doutor André? Só uma taça. Não vá muitas taças. Tabagismo, o tabagismo ele pode ser um fator que leva a infarto, doutor André? Sim. O tabagismo é um dos fatores de risco. Nós sabemos que os pacientes que fumam têm um risco aumentado, assim como os pacientes sedentários, por exemplo. O cigarro, a gente que trabalha com isso na parte da cardiologia, a gente vê o quanto o cigarro, o diabetes, o colesterol alto destrói ali os vasos do coração e acaba finalizando com um infarto. Próxima semana vai ser a Semana do Coração. Queria aproveitar a presença do senhor aqui no estúdio para a gente falar um pouco mais sobre a questão do coração. As pessoas estão cuidando mais, estão atentas a cuidar do coração como prevenção para evitar os males, não só o infarto, mas outras doenças, doutor André? As pessoas têm uma tendência de querer cuidar. O difícil que eu vejo, Ana, é a manutenção desse hábito. E o que aconteceu agora, nesse período de pandemia, onde todos nós tivemos que nos recolher um pouco mais, nós estamos colhendo os frutos agora. Os pacientes estão retornando ao consultório com colesterol mais alto do que no período pré-pandemia, com pressão mais alta, com glicose mais alta, sedentários, com excesso de peso, porque ficaram aí 4, 5, 6 meses sem fazer atividade física, sem se cuidar. Acaba que dentro de casa a gente se alimenta não da mesma forma quando a gente está no corre-corre do dia a dia, você acaba comendo um pouco mais e a gente está colhendo alguns frutos dessa pandemia, infelizmente, agora. O senhor falou sobre a questão da glicose, qual a relação do diabetes com o coração? Também é um dos fatores de risco e tem total relação. O paciente diabético, ele tem uma chance maior, inclusive, de desenvolver doença coronariana do que os pacientes que fumam, por exemplo, ou que são sedentários. Não estou dizendo que é melhor fumar do que ter diabetes, mas os pacientes diabéticos têm uma tendência a evoluir para essa doença de forma mais grave ainda. Doutor André, quando a gente fala sobre o coração, a gente lembra sempre a hipertensão. Quais são os fatores que levam à hipertensão? Alguém já nasce hipertenso ou desenvolve a hipertensão pelo hábito? Os dois. Existe o fator genético, onde a gente vê às vezes pacientes jovens, né, saudáveis ainda, com 20, 25 anos, que fazem atividade física hipertenso, isso existe, mas a grande parte da população que é hipertensa são aquelas pessoas que desenvolveram depois dos 35, 40 anos de idade, por conta do estilo de vida. E aí o estilo de vida, ele conta não só de 2, 3 anos para cá, ele conta desde a adolescência, da juventude realmente, né, onde aquela pessoa não teve o hábito de fazer atividade física, de ter uma alimentação saudável e acaba desenvolvendo a hipertensão ao longo dos anos. Falando sobre a Semana do Coração, o senhor integra o projeto Vida Saudável, um projeto social que tem como foco desenvolver o hábito das pessoas terem uma vida mais saudável. E esse projeto também vai entrar na Semana do Coração, né, doutor André? Sim, sim. Dia 29 agora de setembro, na próxima terça-feira, é comemorado o Dia Mundial do Coração
e nós estaremos fazendo uma live às 19 horas no Instagram, @vidasaudável.rn, falando sobre as doenças do coração, as formas de prevenção, as formas de tratamento e o que a gente pode fazer para evitar um fato tão triste como esse que ocorreu ontem na Rota do Sol. Doutor André, ainda sobre essa questão dos cuidados com o coração, eu queria abordar especificamente a questão da alimentação. Até que ponto a alimentação das pessoas pode levar a complicações no coração? Sim, a alimentação, a gente sabe que a dieta está intimamente relacionada à doença do coração. Então, uma alimentação rica em carboidratos, rica em gorduras, essa alimentação, ao longo do tempo, culmina com outros fatores, né, como a hipertensão, o tabagismo, que nós já falamos, o diabetes, acaba evoluindo com a doença coronariana também. A gente está quase chegando ao final, mas falando sobre pandemia, algumas pessoas ficaram muito nervosas, estressadas durante esse momento de distanciamento social. Isso afeta o coração? Sim, sim, porque acaba que desenvolve ou aumenta ainda mais a pressão, aumenta ali os batimentos do coração. Então, o estresse, seja ele físico ou emocional, é um fator de risco também para doenças do coração. E, Ana, eu gostaria de alertar aqui a população em cima daquilo que aconteceu ontem. O que eu devo fazer no momento... Isso é importantíssimo. No momento, como fazer se preparando, né? Se eu presenciar aquilo, a pessoa estava ali do meu lado e caiu, e eu vi que ele não está respirando, não está me respondendo, o que eu devo fazer? Se você estiver sozinho, a gente deve primeiro ligar para o SAMU. A gente liga para o SAMU, porque senão você vai ficar fazendo a massagem cardíaca ali o tempo todo e não vai chegar nenhum socorro. Doutor André Antonângelo, muito obrigada, boa noite para o senhor. Boa noite, Ana, obrigado. E o Band Cidade vai ficando por aqui.